Então eu queria que você entendesse que não dá para a gente aprofundar o relacionamento com Ele sem confiar nele. E como Ele nos ensina, Ele tem me ensinado tanto sobre isso através dos meus relacionamentos com os meus filhos. E eu descobri uma coisa que a gente já deveria saber: os bebês amam ficar com o controle na mão. Entendeu, bebê? Nós agimos como criancinhas que acham que são capazes de controlar. E nós queremos ter o controle da situação. Queremos ter o controle nas mãos do nosso tempo, das pessoas, dos nossos filhos, do nosso trabalho, das pessoas que trabalham com a gente, do nosso tempo, das circunstâncias, do que deu certo, do que deu errado. Às vezes tentamos controlar até mesmo Deus. Essa é uma atitude de bebê. E aí eu tive uma ideia com Viviane. Nós tivemos a ideia de pegar um controle paralelo. Sabe o que é um controle paralelo? É um controle igualzinho ao verdadeiro, mas não funciona. Não tem nem pilhas. E a gente deixou os dois controles ali do lado. E aí eu estava ali de forma proposital, brincando com ele. E aí eu vi que ele olhou para o controle, ele subiu. E ele pegou o controle paralelo. Sem ele perceber, eu peguei o controle verdadeiro. Aí ele pegou o controle, apertou para a TV e disse: Pepa, Pepa, Pepa. Eu estava com o controle verdadeiro na mão. E eu apertei da mesma forma, no mesmo momento que ele apertou. E quando ele apertou, eu apertei. Então deu pausa no desenho. Ele olhou para mim, sorriu com aqueles 4 dentes. Tipo, uau, estou controlando, papai. Como eu tenho controle. E ele olhava para mim e dizia: Pepa, Pepa. Aí ele mirou novamente o controle, ele apertou, e eu apertei também, e ele vibrava sem parar. E ali, enquanto eu festejava com ele, porque ele achava que estava controlando, de repente, uau, que espiritual, Deus falou comigo. A voz do Senhor falou fortemente ao meu coração: nunca foi você, Juliana, sempre fui eu. Nunca foi você. O controle nunca esteve nas tuas mãos, sempre esteve na minha. Você achava que era você, mas era sempre eu, sempre fui eu. Meu Deus, quantas vezes eu achei que foram as minhas atitudes, quantas vezes eu achava que eu estava fazendo a coisa acontecer, assim como Davi, com o controle paralelo. Mas o controle verdadeiro sempre esteve nas mãos do Pai. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você: nunca foi você não, filho. Nunca foi você não. Sempre foi o Pai. O controle verdadeiro está nas mãos dele. O controle verdadeiro sempre esteve nas mãos daquele que sabe controlar. Eu pensei: Deus, eu preciso ensinar o Davi como o Senhor ensina a mim a confiar, como Ele está ensinando você sobre confiança nessa noite. Então, de propósito, eu peguei o controle verdadeiro e coloquei bem perto, sabendo que ele ia pegar. Estávamos ali juntinhos na sala. De repente, ele olhou para o controle, ele disfarçou e foi direto no controle. Quando ele pegou, ele olhou para mim e correu, foi para a ponta da sala. Uau, que espiritual. Porque é assim que a gente faz. Quando a gente sabe que a gente tem a chance de controlar de verdade, e às vezes Deus permite isso, sabia? Para ver como a gente vai agir, para a gente se ver. A gente corre do Pai, porque não importa o que Ele quer, importa o que eu quero. Eu tenho controle, eu tenho controle. Sou eu. Então eu fujo. Quantas vezes você fugiu, tentando controlar você, do seu jeito? E eu, como pai, fiquei ali olhando, assim como Deus ficou olhando para mim e para você. E ele ficou com o controle. E ele pegou o controle e apontou para a TV. E ele apertou o primeiro botão.
E aí você já imagina o que aconteceu? Tirou do ar. Ele olhou para mim e apertou mais um botão. E aí que a coisa complicou. Entrou um monte de mensagem, sabe? E eu fiquei olhando. Às vezes Deus deixa você ter o controle pelo menos um tempo na sua vida, para você perceber o que o Davi precisava aprender naquela manhã. Você não pode, você não sabe controlar. Às vezes a gente quer controlar e a gente complica mais ainda a situação. Eu olhei para o Davi e fiz a mesma pergunta que Deus faz para você hoje. E agora? E agora, Davi? Ele olhava para a TV e dizia: Peppa, eu ia agora. E eu comecei a chorar quando eu percebi o que Davi estava fazendo. Ele olhou para mim e veio correndo ainda mais rápido na minha direção. E quando ele chegou bem pertinho de mim, ele apontou o controle para mim e disse: Tó, Peppa, Peppa. Eu peguei o controle das mãos dele, voltei à ordem da televisão, restabeleci o canal. E o Davi entendeu naquela manhã o que eu e você precisamos entender. Fez besteira, não consegue controlar seu dinheiro, não consegue controlar a sua alma, não consegue controlar a sua família, não consegue controlar os seus filhos. Você já tentou, complicou ainda mais. E agora, o que você vai fazer? Faça como ele, corra para o Pai, entregue de volta o controle nas mãos daquele que sabe verdadeiramente controlar. Isso se chama confiança.